Você sabia que a infância como conhecemos hoje não foi sempre assim? Was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Olá, sejam bem-vindos para este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a história da infância e como esse conceito foi se modificando ao longo dos séculos. Bom, eu vou tentar focar mais na cultura ocidental. Então, por que é importante aprender a história da infância? É importante, principalmente se você for estudante de alguma licenciatura, se você for professor, se você já trabalha com criança, se você for psicólogo, pai ou mãe, que assim, aprendendo um pouco sobre a história da criança, a história da infância, nós possamos entender como que é feito o processo, como que a infância é entendida, como que a gente contribui para o desenvolvimento de aprendizagem da criança, para o seu desenvolvimento intelectual, emocional e enfim. Então, primeiramente, o que é a infância? Há alguns conceitos de que a infância ela é determinada socialmente, ou seja, ela está ligada a tudo que o homem faz, o que o homem produz para a sua existência e para a sua organização social. Sendo assim, a criança dentro da sociedade, ela ocupa um espaço. Como eu já falei, ela tem uma história, ela tem um segmento social, ela tem uma linguagem da qual ela tirou desse contexto social que ela está inserida. A criança também ela estabelece relações com as outras pessoas, seja relação de filho para com pai e mãe, seja relação de neto, seja relação com professores. A criança, dentro do seu contexto social, ela estabelece relações com as outras pessoas. Também ela ocupa um espaço que não é só geográfico, ela ocupa um espaço cultural e um espaço social. Então vamos falar da antiguidade. Na cultura grega, a criança, ela vivia sua primeira infância dentro da família e ela estava subordinada à autoridade do pai. Na verdade, toda a família, ela estava subordinada à autoridade do pai. E sendo assim, ele poderia tanto reconhecer uma criança como filho ou abandoná-lo, o que era muito comum na Grécia Antiga acontecer isso. Tanto que em Esparta, quando a criança ela nascia com alguma deficiência ou com algo que não era aceitável socialmente, o pai ele poderia abandonar a criança simplesmente. Então havia um grande número de infanticídio e abandono infantil. A criança ela não tinha muita participação social, a mulher também não. Tanto que Aristóteles ele fala que a criança ela não era capaz de ter raciocínio, de raciocinar a ponto de chegar a uma virtude, que para Aristóteles era o bem máximo que o homem poderia atingir. Ele também compara a infância a uma doença e diz que esta precisa ser orientada por um adulto. Então, basicamente, ele diz que a criança ela era inerte, era um ser que não contribuía muito para a sociedade até que ele tomasse a idade adulta. Na Roma Antiga, a educação da criança também é voltada para a família. E o pai também é o responsável de todo aquele núcleo familiar. Só que a mulher ela também exercia uma grande autoridade dentro de casa, porém ela não tinha, assim como na Grécia Antiga, uma vida pública. E a criança, ela só é vista novamente como um indivíduo quando ela chega na vida adulta. Na Idade Média, a gente vai ter o conceito de infância muito influenciado pelas questões religiosas, como tudo naquela época foi influenciado. Então, a imagem da criança ela era um pouco contraditória. Por quê? Se por um lado a criança ela era vista como o símbolo da força do mal, um ser imperfeito que carregava consigo um peso de um pecado original, e enfim, e que somente o batismo poderia redimi-la, por outro lado, a criança ela era vista como um ser inocente, um ser ingênuo, um ser puro, visto a imagem de Jesus Cristo que era refletida nas crianças. Então, se por um lado a criança ela era vista como um ser que herdava o pecado, por outro, ela era vista como um ser próximo ao que Jesus foi. A criança, ela também tinha uma participação social mínima e ela era representada como pequenos homens, tanto nos vestimentos quanto no comportamento com o resto das pessoas. A criança, ela participava de festas que os adultos participavam, ela frequentava os mesmos ambientes que os adultos, elas trabalhavam, enfim, não havia censura para as crianças. E segundo um historiador chamado Philippe Arrier,
eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele fez uma análise da história da infância em um livro que ele chama de A História Social da Infância e da Família, na qual ele analisa obras de artes e tenta ver qual é o papel da criança nessas obras de arte, como que os artistas viam as crianças, né? E aí ele percebe que as crianças, elas são sempre representadas como pequenos homens mesmo. Até sua anatomia, o seu jeito, os seus gestos, é sempre como se fosse um homem, porém de tamanho reduzido. Então, assim, dá pra ter uma certa noção de que a criança, ela não era vista como criança, e sim como um adulto, porém menor. Nessa época também não havia um certo apego à criança, não havia aquela questão de cuidados, de afetividade, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta. As crianças, elas morriam muito por causa de fome, por causa das doenças e da grande precariedade que havia naquela época. Então, na Idade Média, a infância ela era vista como infância negada e não havia o conceito de escola para crianças, não havia aquela questão da escola separada só para criança, o trabalho pedagógico voltado só para a infância. E, assim como havia uma grande taxa de mortalidade infantil, também havia uma grande taxa de abandono de crianças. Quando uma família ela estava passando fome, passando muitas necessidades, porque naquela época isso era muito comum, os pais eles levavam as crianças para as florestas e abandonavam elas lá, visto a história de João e Maria. Então, o interesse pela infância em conhecer, em pesquisar, em estudar um pouco mais sobre o mundo das crianças começou a surgir a partir do século XVI e XVII, que é quando a gente chega na modernidade. Já na modernidade, a infância ela é institucionalizada. Naquela época estava começando a surgir a Revolução Industrial e tudo estava voltado para o trabalho, para se aprender a trabalhar, né? Para se aprender a fazer. Então, a criança ela passou a ser vista como ser aluno, que era um ser capaz sim de aprender. E em meio a esses estudos voltados para a criança, esse novo olhar, também surge um sentimento de apego à criança, né? O sentimento de infância mesmo. E a família, então, ela passa a dar mais atenção, passa a dar mais afeto, passa a dar mais importância e valorização à existência da criança. A criança, ela sai do anonimato e passa a ser mais valorizada. E aí, com essa nova conquista da infância, passa a existir uma divulgação e uma preocupação educativa. Então, passa a haver um desenvolvimento da escola e do trabalho pedagógico voltado para a criança. E todas essas ideias, esse ideário pedagógico, ele é mudado principalmente por 4 teóricos que até hoje eles são estudados, eles são muito importantes para a pedagogia, nós estudamos eles até hoje, que é o Comenius, o Rousseau, o Pestalozzi e o Froebel. Eu posso depois trazer um vídeo falando sobre cada um deles, mas foram eles que trouxeram uma grande contribuição para a história da pedagogia e para a história da infância, com as ideias, com as obras que eles produziram. E aí chegamos na contemporaneidade, que é quando a criança ela tem mais protagonismo ainda e ela passa a ser sujeito de direitos. Então, todo o mercado é voltado para a criança, o consumo é voltado para a criança, há uma nova publicidade também só voltada para a criança, o que é algo problemático e que já caiu no Enem. Os produtos, lógico que também influenciado pelo capitalismo, eles também são feitos exclusivamente para as crianças, o que não acontecia antes. Então, aí, brinquedos são feitos próprios para as crianças. Há toda uma questão psicológica e pedagógica voltado para o quanto aquele brinquedo vai desenvolver a criança, não só no entretenimento, mas também na questão cognitiva. Psicólogos, eles passam a estudar um pouco mais sobre a questão da infância, do aprendizado. Nós temos aí Vygotsky e Piaget, que também eu posso vir falar deles futuramente, porque não iria caber nesse vídeo contar todas as teorias dos dois. E a pedofilia, que antes não era vista como um crime, passa a se tornar crime. E aqui no Brasil nós temos um estatuto próprio para a criança, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos também a LDB, que tem todas as diretrizes sobre como organizar e orientar a educação que é voltada para a criança. Datas comemorativas são adaptadas para as crianças. Temos aí o Natal, a Páscoa, o Dia das Crianças, o Halloween. Então, tudo isso é voltado para a criança ser mesmo protagonista desses eventos.
Mas nós ainda temos muitos desafios em relação às crianças. Por quê? Muitas crianças, elas ainda não têm acesso a uma infância saudável. Elas não têm acesso aos seus direitos. Tem criança que trabalha, o que é extremamente errado. A criança não foi feita para trabalhar. Isso é mais do que psicologicamente, judicialmente comprovado. Crianças, elas não têm acesso à educação de qualidade ou nenhum tipo de educação. Crianças ainda convivem e frequentam ambientes que não são apropriados para elas. Então, assim, as crianças ainda passam por muitas coisas. Existem países que as crianças casam muito cedo. Então, nós ainda temos um longo caminho a se enfrentar, um longo caminho a percorrer para que todas as nossas crianças elas sejam contempladas como uma infância da qual elas merecem, têm direito. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo, tanto que é o meu primeiro vídeo, então assim, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se puder, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que estão fazendo essa matéria na faculdade, com professores, com os pais, né? E é isso, obrigada e um beijo.